E estamos começando o terceiro episódio do Congresso em Foco Podcast. Estamos recebendo hoje o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe. Estou hoje com o editor Carlos Lins. Senador, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Senador, para começar essa conversa, gostaria de puxar um fio aqui, que é a respeito do judiciário. O senhor, desde o início do seu mandato, teve uma postura crítica com relação ao judiciário, pelo menos a certas práticas que se via lá dentro. E eu gostaria de saber a sua leitura a respeito do que aconteceu de lá para cá, desde o início do seu mandato, quando se falava em CPI de Lava Toga, até hoje. Qual é a sua avaliação a respeito da natureza do judiciário, se algo mudou, se algo melhorou e da interação dele com os outros poderes da República? Bom, primeiro a gente tem que separar a instituição, o Poder Judiciário, fundamental para a democracia, e a conduta, as práticas de integrantes desse poder, especialmente na sua alta cúpula, no Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, a realidade é que esse quadro se deteriorou. Você tem cada vez mais um personalismo exacerbado, o uso de medidas absolutamente sem simetria entre si, ou seja, a sua demanda, embora seja igual a dele, tem um acolhimento diverso a depender de qual banco da advocacia você escolhe, ou qual o momento político em que você faz isso. E essa sucessão de atos que eu entendo de hipertrofia acabam minando a credibilidade do poder como um todo. O desafio que a gente tem é como enfrentar essa dificuldade num cenário pós-tentativa de golpe, onde o Poder Judiciário tem um papel fundamental para poder apurar os fatos, condenar os culpados. Então você fica espremido entre um discurso radicalizado contra o Poder Judiciário e, por outro lado, a necessidade concreta de resolver problemas que são pontuais, são pessoais. Eu não posso ter ministro empresário, não posso ter ministro bilionário, não posso ter ministro que quer ser comentarista de TV ao invés de julgar os seus casos. Eles descumprem cotidianamente aquilo que a lei da magistratura determina. E não existe corregedoria para o Supremo, não existe ouvidoria para o Supremo, você não tem para quem reclamar do Supremo. E isso chegou, me parece assim, num momento extremo, e alguma hora a gente vai ter que parar para poder arrumar essa casa. O senhor sente que, de alguma forma, a extrema-direita se apropriou de uma postura crítica ao judiciário para fortalecer um lado político? Sim, sem dúvida. E não é a primeira pauta legítima que é apropriada por um movimento ideológico, político-partidário. O combate à corrupção em si. O combate à corrupção já foi instrumentalizado várias vezes, inclusive por figuras que foram denunciadas ou respondem a processos por corrupção, justamente. Mas conseguem vender um discurso fácil para redes sociais. Em particular, a constatação de que nós temos problemas no Poder Judiciário não pode nunca ser confundida com golpismo, com a tentativa de anulação da independência de um poder que é fundamental. Esse dilema, esse limite muito tênue, a gente vai tentando ao longo desses quase 5 anos de mandato ultrapassar esse obstáculo que nós temos. Ainda sem sucesso, e em grande parte porque o quórum não é adequado para debater essa situação. Eu não posso ter processados discutindo sobre o judiciário. Eu não posso ter golpistas discutindo sobre o judiciário. E a gente precisa ter cada vez mais gente qualificada e independente para que possa compreender o cenário, a relevância do tema e apresentar soluções que sejam construtivas. A gente passa já há alguns anos, talvez 7, 8 anos, de um processo de destruição institucional. A gente tem que reconstruir. É um desafio muito grande. E, senador, dentro dessa discussão entre corrigir posturas errôneas do judiciário, ao mesmo tempo que nós tivemos um período pós-tentativa de golpe, como é que você avalia a condução do Alexandre de Moraes dentro dos processos relacionados ao 8 de janeiro? Eu vejo uma conduta hipertrofiada, eu não consigo visualizar o respeito ao contraditório e ampla defesa. A gente está falando de processos criminais onde as pessoas estão sendo condenadas a 18, a 20, a multas milionárias. E isso acontece no mesmo plenário onde hoje se anulam provas e se revisa multas também bilionárias e corruptos confessos. Então esse conjunto parece incompatível. E a gente tem que encontrar um momento para que se compreenda que a justiça não é veículo de vingança, não é veículo de retaliação. Ele é de reparação, ele é de reconstrução, ele é de justiça, propriamente dita, na acepção plena da palavra. O ministro Alexandre tem méritos, ele é um homem de muita coragem, não tenho dúvida que é um homem muito qualificado, mas a forma de atuar dele ultrapassa limites cotidianamente e com a anuência da Corte.
O primeiro questionamento que eu fiz com relação à condução de Alexandre de Moraes se deu em abril de 2019. Não existiam atos golpistas, o governo estava começando, o governo Bolsonaro estava começando. Se eu não estiver enganado, o hoje presidente Lula estava preso. E já naquela época eu questionava a irregularidade de uma série de procedimentos. Porque eu não posso dizer que combato o crime cometendo crime, eu não posso combater o golpismo sendo autoritário. Por mais que no momento, circunstancialmente, isso agrade algum setor, algum segmento, no final do dia não há dúvida de que vai causar problemas. Porque essa é uma lição da história. Todos os atos de exacerbar poder partem da justificativa de que estão defendendo um bem maior. Os abusos chegam com a justificativa de defender um bem maior. E depois a história avança mais um pouco e você compreende que o abuso nunca se justifica. Nós não estamos numa guerra, onde você poderia ter liberdades condicionais. Nós estamos num sistema democrático, você teve fatos gravíssimos que precisam ser apurados com profundidade, mas eu não posso dar uma punição do patamar que a gente vem visualizando para quem foi massa de manobra numa atuação. Até porque depois eu vou ficar sem parâmetro para dar a pena para quem coordenou essa tentativa de golpe, para quem se der beneficiário da tentativa de golpe. Qual a pena que eu vou aplicar? Por exemplo, para o general Braga Neto, que está no centro da organização disso tudo, quando a dona Maria já pega 20 anos de cadeia. Então, acho que a história vai julgar a atuação do Alexandre de Moraes e vai apontar que ele supriu algumas lacunas, e é um mérito dele, em particular em pontos onde a Procuradoria-Geral da República deliberadamente se omitiu, e também nessa seara a gente tem que avançar, porque a conduta de Augusto Aras, e não sou eu quem diz, você tem um relatório interno do próprio Ministério Público Federal, ela está no limite da criminalidade, da omissão criminosa. Então a gente tem que fazer todo esse dever de casa para poder virar essa página e cuidar dos problemas do Brasil real, que ainda tem fome, educação pública de má qualidade e muitas falhas na saúde, por exemplo. E hoje o ambiente conflagrado paralisa essas discussões. Faria sentido hoje em dia investigar a atuação do judiciário em uma CPI? Novamente, de integrantes do Poder Judiciário. Não é o poder. Nunca pode ser o poder. Essa é uma simplificação ou uma distorção no que a gente está fazendo que gera problemas graves. O poder legislativo não pode colocar no banco, entre aspas, dos réus o outro poder. A gente não tem essa atribuição constitucional. Mas eu tenho a atribuição constitucional de controlar as atitudes de integrantes daquele poder quando elas contrariam a lei. Eu tenho ferramentas para isso. O processo de impeachment, eu tenho uma comissão parlamentar de inquérito, mas ela sempre tem que ser muito bem amarrada e justificada para que sejam condutas determinadas, potencialmente lesivas ao interesse público e que eu possa apurar ali. Eu não posso entrar em mérito de decisão. Eu vejo PECs no sentido de revisar decisões da justiça, isso é absolutamente inconstitucional, incompatível com qualquer sistema democrático, não existe. Eu vejo PECs tentando agora criar blindagem para políticos, no sentido de ter uma instância própria para avaliar se cumpre ou não cumpre a ordem judicial, isso obviamente é inconstitucional, não pode. Mas eu posso sim discutir a conduta individual, por exemplo, daquele magistrado que não se inibe em receber patrocínios milionários de determinados empresários que são investigados em processos que esse mesmo magistrado julga. Porque se fosse um magistrado de primeira instância, ele já estaria afastado. Se um magistrado de primeira instância tivesse a conduta que a maioria dos ministros do Supremo tem, ele já estaria afastado pelo Conselho Nacional de Justiça, com absoluta certeza. Com absoluta certeza. Porque eles antecipam o mérito, eles têm posicionamento político partidário, eles fazem manifestações fora dos autos incompatíveis, eles se reúnem cotidianamente com investigados, processados e condenados. Tudo isso um magistrado não pode fazer. Só que a ausência de estruturas de controle acabou abrindo um leque aparentemente inesgotável de atuações que eu vejo como ilegítimas desses ministros. Você acredita que os projetos de lei aprovados recentemente, principalmente a condução do Pacheco com relação à conduta do judiciário, possam colaborar com a mitigação dessas condutas? Eu acho que falta... não conseguimos ainda concretizar a ação que vai motivar o judiciário a um processo de autocontenção. Porque esse é o cenário ideal. O cenário ideal é que o colegiado, falando do Supremo, o colegiado do Supremo se autocontenha, faça a contenção de condutas de determinados integrantes.
Só que esse papel hoje não é decidido por ninguém, cada um faz o que quer, cada ministro decide o que quer. Muitas vezes você tem atropelos como o Dias Toffoli julgando uma liminar de benefício da JBS, empresa para a qual advoga a sua esposa, num plantão. Então, são coisas que não têm razoabilidade nenhuma e que a Corte deveria encontrar caminhos de autocontenção. Ela hoje está muito empoderada porque ela se vê como a grande defesa da democracia no Brasil. Eu acho que é uma visão equivocada. O papel da justiça é interpretar aquilo que a legislação dispõe. As escolhas políticas de um país são feitas pelos seus representantes políticos. Não cabe ao juiz fazer escolhas políticas. E a gente ultrapassou essa linha há bastante tempo e cada vez mais, nós temos magistrados nas cortes superiores tentando imprimir a sua visão de mundo. Só que não é esse o papel que a Constituição reservou para eles. O papel é de interpretar aquilo que está na norma. Fazer a norma, cada parlamento é um executivo, cada um com as suas limitações. Então, repito, a gente vive um dilema onde a gente tem que ter toda a preocupação com a integridade do poder, com a sua estabilidade, o seu valor, mas ao mesmo tempo ele não pode fechar os olhos para desvios de conduta individuais de alguns poucos membros, mas que têm grande impacto na sociedade. E agora o STF é presidido pelo Luiz Roberto Barroso, que é um juiz que a formação acadêmica dele foi nos Estados Unidos, onde prepondera um sistema de direito consuetudinário, enquanto que aqui o direito é o direito positivo. Você vê impacto dessa formação dele na condução dele do STF? Talvez a soma da formação do ministro Barroso com seu perfil de atuação histórico é um magistrado que entende que pode avançar mais na construção de soluções para aquilo que ele identifica como lacuna legislativa. E eu acho que ele ultrapassa os limites históricos do nosso constitucionalismo. Mas mesmo assim, é um homem que tem seus méritos, porque eu pelo menos nunca vi qualquer tipo de menção negativa ao comportamento dele. E ele tem aí aquela coisa que eu coloquei da autocontenção. Cabe aos pares dele, na hipótese de uma proposta de decisão que rompe limites, os pares façam a contenção daquilo, né? Mitiguem aquilo. E, em última instância, no nosso caso, via Congresso Nacional, você legislar com relação àqueles temas. A gente tem agora um exemplo muito concreto presente, né? Nós temos o Supremo avançando na discussão da descriminalização do uso de drogas para porte, né? E isso num Congresso, num país que majoritariamente é contra essa pauta. E aí você vai buscar a razoabilidade do que o Supremo está fazendo. Me parece que não há razoabilidade. É um tema técnico, sobre o qual cabe discussão, mas essa discussão tem que ser democrática e na seara adequada, que não é o Judiciário. Então, quando o Judiciário tenta fazer norma, tenta impor comportamentos, fazer mudanças na sociedade, o ministro Barroso usa uma frase, se não me engano, que é empurrar a sociedade, empurrar o caminho da história. Não é papel da Justiça fazer isso. O papel da Justiça é fazer valer a legislação que aquele país, que aquele povo escolheu. E quando o povo coloca esse Congresso, do qual ele mesmo reclama muitas vezes, e com razão, ele está se representando ali dentro. E hoje, claramente, a representação majoritária do Congresso Nacional é contrária a uma liberação de drogas. E essa tem que ser a palavra final. E qual é a sua posição a respeito? Eu sou favorável a uma proibição do consumo de drogas, e tanto faz se para porte ou não. Eu acho que a legislação atual ela já comporta a distinção entre usuário e traficante. A legislação foi feita para isso. Eu tenho hoje 22 anos como delegado de polícia. As notícias que você tem de usuários presos, elas não correspondem à realidade. Até porque com a quantidade de usuários que você tem no nosso país, seria absolutamente inviável você fazer a custódia e a prisão das pessoas todas. Então, a legislação, ela no mais das vezes, ela é cumprida com aquele pensamento com a qual ela foi concebida. O usuário tem que ser encaminhado com um tratamento que é voluntário, não pode ser compulsório, ele não vai ficar preso, mas ele vai responder a um procedimento. Até porque aquela conduta dele está conectada a uma conduta criminosa, porque a droga não brota na rua. Ela não cai da árvore, ela é vendida por um criminoso. Então não posso simplesmente desconsiderar isso, como se fosse uma coisa banal. Olha, está liberado o uso, está liberado o porte, está proibido o tráfico. Ele vai usar e vai portar como? Se não financiando o traficante, se não se relacionando com o traficante. Se eu quero ter uma discussão séria, no começo da nossa conversa eu falei sobre isso. Esse é um tema técnico e comporta discussão. Você tem países que fizeram escolhas diversas.
no sentido de liberação. Alguns estão caminhando para uma liberação ampla e restrita. Eu não concordo porque imagino que teremos problemas muito graves na saúde pública e na segurança pública. Mas quando você faz esse tipo de movimento, ele tem que ter começo, meio e fim. Então tem que ter, se eu vou permitir que você consuma, que você use, eu tenho que disponibilizar os lugares onde você vai comprar. Ou a gente vai ter uma decisão da Suprema Corte garantindo o financiamento do tráfico. Porque em última instância é isso. Eu vou ter uma decisão da Justiça na sua mais alta corte, pensando que está na Suécia, pensando que está fazendo tese sociológica, mas que na realidade vai estar fortalecendo e financiando o crime organizado. As grandes facções criminosas, que são elas que coordenam a distribuição e venda. Então eu não posso tratar o usuário desconectado do traficante. Eu tenho que tratá-los de forma diversa. Mas esse é um ato que tem nexo. E aparentemente essas pessoas ignoram essa realidade. Senador, em relação ao uso medicinal da cannabis? Eu sou favorável, inclusive já relatei um projeto nesse sentido. Não tem nada a ver com o consumo de entorpecentes. Quem para um pouquinho, eu vejo alguns colegas de uma pauta mais conservadora que se recusam a discutir o tema. E eu mostro, e isso os estudos mostram, a Anvisa já liberou. Ele tem que lembrar que a Anvisa está aí, em boa parte, ainda foi indicada pelo governo Bolsonaro, conservador. É um medicamento, é um extrato específico, são substâncias específicas extraídas de uma erva, de uma planta. Não causam dependência, não dão barato, para usar a expressão popular. Ninguém fica doidão usando canabidiol, não acontece nada disso. E claramente existem efeitos comprovados para algumas doenças graves. De novo, tem que ter começo, meio e fim. Se eu libero o uso, eu tenho que criar a rede para a produção, distribuição e venda. Senão eu vou estar jogando essa pessoa no contrabando, na ausência de recursos, ou viabilizando decisões inusitadas em cortes isoladas que permitem o plantio para uso próprio e refino, suposto refino próprio, mas sem fiscalização. Quem vai fiscalizar isso? Como é que eu vou saber se você está usando para fazer o seu óleo, você para consumir, ela para vender e por aí vai? A gente tem que tratar mais a sério as coisas e com uma visão um pouquinho mais holística do que é sistêmico. Então, o projeto que lá atrás, já vão acho que pelo menos 3 anos que nós tocamos nesse tema, ou mais, ele cuidava dessas etapas. Você tem a produção local, a produção fiscalizada, monitorada pelo governo, através da Polícia Federal, através da Anvisa, Ministério da Saúde, e o consumo devidamente monitorado disso tudo, para evitar desvios, para evitar desvirtuamentos. Acho que essa é uma pauta que tem uma chance maior de compreensão no Congresso de hoje, no sentido de que, olha, aqui é o remédio, e esse daqui não, é a droga para fins recreativos. Eu sou contra a droga para fins recreativos. Faço questão de ter a honestidade intelectual de reconhecer que a droga que mais faz mal estatisticamente é o álcool, que é aceito socialmente e é liberado. Mas a gente não está no patamar ainda de discussão da questão do álcool. Com relação às outras drogas que hoje são ilícitas, eu não vejo vantagem pública em fazer a liberação delas. Não consigo identificar nenhuma vantagem nisso. Existe uma ilusão quase romântica de dizer, olha, eu vou liberar o comércio da maconha, por exemplo. E aí, romanticamente, eu acho que aquele criminoso vai deixar de ser criminoso. Ele vai abrir um CNPJ e vai começar a vender. Não vai fazer isso. Não é esse o ambiente dele. E o negócio dele não se limita à droga. Não tem um vendedor exclusivo de maconha. Eu sou só um traficante de maconha. E o cara que traz a maconha do Paraguai, ele também só trabalha com esse ramo. Não, ele traz arma, ele traz outras drogas, ele pratica extorsão, pratica homicídio, ele faz lavagem de dinheiro. É um contexto. E às vezes, talvez num esquema meio beira da praia, romântica, as pessoas pensam que é uma coisa ali lúdica. Não é. É uma atividade criminosa, organizada, global, violenta e que não pode ser tratada com infantilidade. E no Senado nós tivemos, como começou esse julgamento no STF com relação à liberação do porte da maconha, houve uma resposta quase imediata de alguns senadores, inclusive o próprio presidente Pacheco, de constitucionalizar a proibição. Como é que você se posiciona em relação a isso? É uma resposta a uma invasão de atribuição. E veja, o Pacheco, eu não votei no presidente Rodrigo Pacheco, votei em Simone Tebet. E não deixo de fazer críticas naquilo que eu entendo que é necessário fazer, sempre tentando ser construtivo. Mas ele é um cara moderado. O Pacheco não é um conservador raivoso, ele não é um radical de extrema-direita, nada disso, um parlamentar mineiro, jurista, um histórico moderado. Mas é muito correto quando ele toma essa postura, ainda que o debate possa ser mais profundo, mas quando ele toma essa postura, para dizer, olha, quem decide
que faz as escolhas políticas desse país é o Congresso Nacional e o Executivo nas suas esferas. O Judiciário não faz escolhas políticas. Ele não pode definir políticas públicas, não cabe a ele. Olha, eu acho que tudo que de lei que esses 513 deputados, esses 81 senadores e o presidente da República que sancionou fizeram, não, isso aqui não está legal, eu acho na minha cabeça que tem que ser diferente. Isso é uma distorção absoluta. Então a reação do presidente Rodrigo Pacheco vai nesse sentido, de sinalizar as escolhas políticas cabem aos políticos eleitos democraticamente, num sistema que é fiscalizado, inclusive, pelo Judiciário, e o Judiciário garante que funciona tudo bem. Então, qual é a dúvida? Não é para todo mundo. Então, essa hipertrofia, esse empoderamento excessivo, essa invasão da atribuição, acaba criando pés de barro, enfraquecendo a instituição como um todo, que a gente não quer. A gente quer um judiciário com muita credibilidade, muito respeitado, firme, bem estruturado, que consiga dar respostas rápidas, mas, infelizmente, às vezes eles optam por aventuras, como é o caso desse julgamento. O senhor citou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Gostaria de puxar um tema ao qual o senhor também é muito crítico e perguntar ao senhor sobre a resposta institucional do Senado a ele, que é a prática pela Câmara dos Deputados, né, sustentada numa mudança regimental de receber propostas do Senado e a pensar a propostas da Câmara, né, de certa forma se apropriando ali do que foi aprovado na outra casa. Como o senhor avalia que tem sido a resposta institucional do próprio Senado com relação a isso? A resposta é insuficiente. O presidente Pacheco, como eu disse, ele é um moderado. Ele tenta um diálogo, uma composição com o presidente Arthur Lira, mas Arthur Lira não é um moderado. Arthur Lira é um radical dele mesmo, não é ideológico. Ele é pela concentração do poder, ele não tem nenhum tipo de cautela, respeito institucional, limite constitucional. Ele simplesmente toma e invade poder a cada vez mais para que ele possa ter mais acesso a recursos, a orçamento, a cargos, a indicações. Então, eu não tenho como reputar como correta a reação do presidente Pacheco. Ele repete a cada semana, hoje estaremos em plenário novamente eu vou questionar o presidente Pacheco, provavelmente ele vai me responder que está tentando um diálogo com o presidente Arthur Lira. Não há diálogo com gente como Arthur Lira. Há o caminho da justiça, através da mesa diretora do Senado, que seria legitimada para acionar por descumprimento claro, flagrante da Constituição, porque para quem está acompanhando a gente entender, no sistema atual, criado pelo Arthur Lira, uma casa só tem poder, que chama Câmara dos Deputados. Porque eu tenho projetos, às vezes, 2, 3 anos, já aprovados por uma das casas, e que quando chegam na Câmara dos Deputados, ele apensa um novo projeto, porque ele, inclusive, primeiro não poderia pensar, e segundo, ele considera a data como a data de ingresso na Câmara dos Deputados. Então, o do Senado sempre vai ser mais novo. E aí ele é anexado num projeto qualquer, e a partir daí a iniciativa fica sendo da Câmara dos Deputados. Então, vamos dizer, nós regulamentamos a venda de café. O projeto do Senado é votado, comissões, plenário, é aprovado. Quando chega lá, ele faz essa mágica, esse truque, passa a ser um projeto da Câmara dos Deputados. E aí a Câmara dos Deputados vai fazer o seu conteúdo e vai mandar para o Senado. E se o Senado não concordar, vai voltar para a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados diz, não, mas o texto que vale é o nosso. Então você está simplesmente anulando uma das casas. E isso já tem um ano. E a maior parte dos colegas tinha total ignorância sobre o tema. Então, o último levantamento que eu fiz, se não me engano, 32 senadores são autores de projetos de maior, de menor relevo, alguns importantíssimos, e que hoje a última palavra deixou de ser do Senado e passou a ser dos deputados por esse artifício do livro. Isso só vai ser corrigido pela Justiça, eu tenho absoluta certeza. O perfil dele é esse, só a Justiça. Então o senhor propõe ir ao STF com o tema? Eu fui individualmente, o ministro Dias Toffoli foi o relator e disse que o caminho seria uma ação direta pela mesa do Senado e não uma ação individual via mandato de segurança. Mas até que ponto esse modo de fazer política do Arthur Lira, que o senhor coloca essa crítica aqui, até que ponto esse modo de fazer política penetrou no STF de alguma forma? Veja, eu imagino que o STF receberia com muita tranquilidade uma ação dessa natureza, porque ela quebra o sistema bicameral que é constitucional. É cláusula pétrea da nossa Constituição, está lá enraizado. Não vejo dificuldades técnicas com relação a isso. Eu já acionei o Supremo ao longo desses últimos 5 anos em várias oportunidades. Por exemplo, a CPI da Covid acontece por uma ação minha, em face da omissão do Pacheco, eu e o senador Jorge Cajuru. E o relator determinou, porque essa é a regra de você tinha precedência. Então, o sistema que é criado, de freios e contrapesos entre os poderes, ele é justamente para isso. Se você, presidente de um poder, exacerba, os outros têm que ter mecanismos para poder equilibrar isso.
E se dentro do Congresso Nacional, que é um poder só, um dos presidentes, uma das casas acerba, eu tenho que ter um mecanismo para corrigir isso. Eu não posso simplesmente lavar as mãos e deixar que as coisas continuem desse jeito, porque eu estou retardando a entrega de lei para as pessoas, para o cidadão. Ao invés de tentar ter um projeto que seja o mais qualificado, mais rápido, mais transparente, eu faço uma escolha deliberada pelo pior processo, o mais lento, o mais opaco, porque eu quero concentrar poderes, para que eu possa ter mais forças em alguma das 1000 barganhas que eu vou fazer ao longo do meu mandato. Isso não faz cabimento, não tem o menor sentido. E vai ter que ser enfrentado, e eu vou repetir o meu papel de chato no plenário, e a cada semana questionar o presidente Pacheco, até colher dele a resposta de que o problema foi resolvido. Uhum. Quando a gente está falando de Arthur Lira, a gente está falando de um personagem que muitas vezes deixa de cumprir decisões do STF, até porque não seria bem isso, mas às vezes adia decisões do STF ou submete ao plenário por acreditar se tratar de questões interna corporis. Veja, o judiciário, em regra, tem muito respeito por questões interna corporis. Então, por exemplo, questões regimentais. Em regra, o entendimento maciço da Suprema Corte é pela não intervenção. Quando é que essa intervenção acontece? Quando você ultrapassa o limite do que é regimental e você começa a querer mudar a Constituição por mudança regimental. Isso não tem cabimento. Então, nós temos precedentes de interferência do Supremo quando são casos, como é esse caso, muito graves. O presidente Arthur Lira hoje é um cara que tem muito pouco a reclamar do Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes concedeu para ele uma anulação de provas num caso evidente de desvios relacionados aos famosos kits de robótica. Numa investigação que foi conduzida pela Polícia Federal, no Ministério Federal, com toda tranquilidade, com várias etapas, produção de provas. E num dado momento ele alega que essa investigação é enviesada porque ele teria prerrogativo de foro e ele estava sendo investigado. Quando, na verdade, o nome dele surge durante a investigação. Não teve nenhum inquérito instaurado contra Arthur Lira, mas durante a investigação se chega à comprovação, à apreensão de documentos, interceptações telefônicas que apontam que teria algum tipo de participação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, nesse crime. Quando acontece isso, a polícia e o Ministério Público remetem a questão. Olha, surgiu aqui, se não me engano, uma apreensão de um bilhete manuscrito que tem aqui Arthur, e paga a conta de Arthur, transfere dinheiro para Arthur, e tudo indica que é o Arthur Lira. Ele faz uma reclamação e o ministro Gilmar Mendes entende que não, isso é uma legalidade absoluta, vamos cancelar isso tudo e fingir que não aconteceu. Estão anuladas as provas todas. Então, acho que o Lira não tem o que reclamar no judiciário desse. Uhum. Provavelmente ele tem um altar em casa, o Gilmar Mendes. Em caso de uma decisão judiciária favorável à tese do Senado de revogar essa manobra regimental para garantir a autoria da Câmara em todos os projetos, se o Arthur Lira disser que é uma questão interna corporis decidir não cumprir isso, existe ele alguma... Ele vai estar cometendo crime de responsabilidade. O descumprimento de decisão judicial poderia dar cabeça. Seria uma ironia do destino ele preso, mostrando o conjunto da obra por descumprir uma ordem judicial. Né? Eu podia imaginar ele preso por organização criminosa, por lavagem de dinheiro, por corrupção, mas por descumprimento de decisão seria uma surpresa. Tem que se cumprir essa etapa toda. A gente tem que levar essa questão, a gente tem que resolver esse problema, porque eu não posso fingir que está funcionando tudo normalmente quando não está. Eu não fui eleito pelos sergipanos para fazer o papel de palhaço, para fingir que as coisas não acontecem, mesmo quando isso gera para mim individualmente problemas. Porque é uma casa, um grupo muito mais acostumado a se ajeitar, a se resolver, a se acobertar. O grupo, em geral, não lida muito bem com essa coisa de você falar claramente e apontar os problemas. Mas esse é o meu perfil, o sergipano confiou em mim por conta desse perfil. Então a gente tem que mostrar isso, mostrar as ilegalidades, mostrar as absolutas incongruências daquilo que é feito. E eu espero que no final desse processo todo a gente saia com um Brasil melhor, com um judiciário melhor e com um próprio Congresso Nacional melhor. Eu sempre falo, quando sou abordado e as pessoas reclamam da falta de solução para os problemas do Brasil. E a minha resposta normalmente é, se você vota em alguém que tem processo na justiça, como é que você espera que a pessoa vai se portar com independência? Se você vota num cidadão que para poder ser candidato teve que fazer um acordo com nenhuma pessoa, teve que pagar multa, teve que contratar 10 escritórios de advocacia gastando milhões, como é que vai funcionar? Não tem como funcionar. Não é uma questão ideológica, eu sempre bato essa tecla para aqueles que têm a paciência de me ouvir. Não é uma questão ideológica, ideologia você pode ter a sua, mas escolha gente com capacidade honesta.
Se for capacitado e honesto, vai sentar numa mesa e vai resolver os problemas. Se não for capacitado, não vai saber sentar na mesa. Se não for honesto, não vai querer resolver. E esse é o dilema brasileiro. A eleição reiterada de pessoas que não têm qualificação mínima e que, infelizmente, muitas delas já trazem um rabo preso que vai ser usado a qualquer instante. Como eu sou testemunho de vários casos nessa natureza. Senador, o senhor falou de investigações. Queria falar sobre Lava Jato. Queria saber do senhor qual é o saldo final da operação, considerando tanto todos os desdobramentos, né, tanto todos os processos que caíram, que as coisas que foram descobertas, e, por outro lado, a passagem de pessoas emblemáticas da operação, como o senador Sérgio Moro, o ex-deputado Deltan Dallagnol, que entraram na política e um deles perdeu o mandato e o outro corre risco de perder. Veja, a minha visão da Operação Lava Jato é de que foi uma operação histórica e que conseguiu, mediante trabalho técnico e muito corajoso, identificar crimes gravíssimos que eram cometidos há muitos anos no Brasil. Eu brinco dizendo que a corrupção deve ter chegado nas caravelas com Cabral, porque os casos são reiterados. Várias operações antes da Lava Jato tentaram arranhar esse mal e não chegaram nem perto. E a Lava Jato teve o mérito, teve a técnica, teve a qualidade de avançar. Quando eu falo da corrupção, no caso da Lava Jato, eu estou falando de corrupção confessada. Corrupção confirmada por extratos bancários, transferências, de acordos de delação, acordos de leniência. Está tudo provado. Por questões processuais, isso tudo foi anulado. Eu não vou discutir questão processual, porque isso tem seara própria. Mas o saldo para mim é esse. O Brasil tomou plena consciência do tamanho do problema da corrupção. Qual é o grande ponto negativo, talvez, da Lava Jato? Ela não endereçou nenhuma solução. Ela não encaminhou para nenhuma solução. E ela fez um avanço progressivo, meio que messiânico, que é muito negativo. De novo, eu falo com base na minha história, mais de 20 anos como delegado. Você não pode se apaixonar pelo seu objeto de trabalho. Nem você pode imaginar que só você faz aquele trabalho. Você tem uma etapa para cumprir. Então, se na minha etapa eu investiguei e comprovei que você é corrupto, a minha etapa encerrou ali. Se na seguinte vai ser diferente, paciência. Eu não tenho como invadir essa área seguinte. Eu não posso tentar concentrar todos os processos do universo debaixo da minha asa. Eu não posso ser Alexandre de Moraes, para dar um exemplo, né, lúdico. Eu não posso imaginar que eu sou o xerife da nação. E isso acabou acontecendo em algum momento da Lava Jato, isso foi muito negativo. E quando você tem a entrada na política pela via do Ministério da Justiça, que não foi a via eleitoral, foi a via do Ministério da Justiça, quando o Moro abre mão da carreira de juiz, ele vai ser ministro da Justiça. Ali você abre uma brecha imensa para os questionamentos que viriam a posteriori e que derrubaram toda a operação e que sucessivamente vem derrubando resultados. Acho que no final todo mundo vai sair com um prejuízo muito grande desse processo. Você teve um prejuízo econômico, você teve um prejuízo para a credibilidade do sistema, das instituições, e para o cidadão comum é absolutamente impossível explicar como é que esse Supremo, que é tão duro para punir as pessoas que cometeram os atos de tentativa de golpe, inclusive aqueles mais humildes que quebraram o vidro, é o mesmo Supremo que é capaz de anular provas e negar confissões. O despacho de Dias Toffoli negando as provas e as confissões no acordo da JBS, elas vão entrar com um registro histórico, eu tenho certeza, no verbete de comédia, de cinismo, de absurdo, porque alegaram pressão, coação, nos limites da tortura. Você está falando do seu Zé lá na ponta, que está no pau de arara. Não era. Eram os empresários mais ricos do Brasil, representados pelas maiores bancas de advocacia do Brasil, e que deliberadamente, num dado momento processual, entenderam, é melhor confessar, porque a verdade está provada. Ninguém confessou o que não fez. Os fatos mostraram. Mas, por vários desvios e equívocos processuais e pela grande ação política e financeira de grupos organizados, essa operação virou pó. A gente vai ter que refazer esse caminho e encontrar um ponto, porque conviver com a corrupção no patamar que o Brasil convive é incompatível com o desenvolvimento. A gente não quer ser um país desenvolvido com esse nível de corrupção. E como é que é a sua relação hoje com o senador Sérgio Moro? Uma relação tranquila, positiva, quase vizinho de gabinete. Não tenho relação social, tanto eu quanto ele temos uma vida muito reservada, então não tenho vida social. Mas tenho respeito pela trajetória e lamento os erros cometidos.
na condução de processos. Aparentemente você tem erros processuais ali e as escolhas políticas me parece que não foram as melhores. Mas mesmo assim o povo do Paraná escolheu com muita clareza o Sérgio Moro como representante e isso deve ser respeitado. Eu vou ficar... Vou lamentar muito uma cassação, novamente por filigranas, por questões, salvo engano, de recursos na pré-campanha, quando qualquer brasileiro que acompanhou na vida uma campanha sabe que os valores e os ilícitos são imensos, são absurdos e passam ao largo da justiça, historicamente. Vai ser o segundo caso. A gente teve cassada a juíza Selma, ainda em 2019, a mesma juíza Selma que acompanhou investigações, que presidiu processos que levaram à condenação de compadres, amigos do ministro Gilmar Mendes, que em 6 meses foi cassada por um abuso, suposto abuso na pré-campanha. E agora se repete o mesmo roteiro com o Sérgio Moro. Isso não é bom. O senhor diria que isso é o sistema político de alguma forma reagindo à entrada de pessoas ligadas a investigações? Você tem uma reação do sistema com a ameaça do seu status quo. E não é só o sistema político. Você tem um consórcio brasileiro, que você tem uma parte de empresariado, uma parte de políticos, uma parte de funcionários públicos em todos os poderes, que se beneficiam das coisas como estão. Esse benefício pode ser propina? Pode ser, mas muitas vezes é apenas uma vantagem legal no seu contra-cheque. É um espaço na mesa de grandes autoridades, é status. Mas existe um universo no Brasil que se beneficia disso, das coisas como estão. Da impunidade crescente, da possibilidade de cometer crimes e nunca ser sequer tocado pelas investigações. E isso se rompeu por um período. Por um período, efetivamente, no Brasil ficou parecendo que, olha, o cara pode ser rico, pode ser poderoso, mas a justiça consegue chegar nele. E nada foi feito na Lava Jato sem ter a concordância de todas as instâncias do Poder Judiciário. Aí quando você tem a inflexão de poder, aí você começa a desfazer, desconstruir tudo aquilo que foi feito. E repito, não vou entrar no mérito de eventuais falhas processuais. O devido processo legal é uma garantia democrática. Quando você rompe o devido processo legal, você joga fora um bom trabalho. Em parte, acredito que isso tenha acontecido. Agora, ele não pode ignorar uma série de coisas inusitadas. Você tem um hackeamento e as mensagens hackeadas passam a servir de prova para anulação processual, se contrapondo a confissões documentadas, em vídeo, em texto, cercados de bons advogados. Isso não faz o menor sentido para um cidadão comum, não faz sentido para mim também como senador. Mas as decisões, num dado ponto, devem ser respeitadas, podem ser discutidas, podem ser questionadas, mas devem ser respeitadas. E a gente tem que ir reconstruindo, sem as falhas, sem os vícios, entendendo o papel de cada um nesse sistema de persecução criminal, como a gente chama, de investigação, de processamento, condenação, sem heróis, sem xerifes, mas com instituições que funcionam de verdade. Hoje as instituições funcionam parcialmente. É correto dizer que o senhor é favorável a uma nova Lava Jato, só que livre dos vícios, né? O ideal é que você tenha o guarda da esquina apto e habilitado a poder combater qualquer tipo de criminalidade. Eu não posso ter criminosos especiais que exigem uma estrutura especial. Claro que o crime organizado tem complexidades, eu preciso ter estrutura de contabilidade, inteligência, etc. Mas eu não preciso ter um setor, ou um juiz, ou um promotor heróico que toma conta de tudo. Isso não funciona. Porque toda concentração de poder acaba levando a abuso. E o abuso em algum momento vai levar a anulação. E você pode anotar, os processos hoje presididos por Alexandre de Moraes, em algum momento serão questionados. Porque você tem ali uma série de ações que ultrapassam aquilo que está no Código de Processo Penal. E que vale para todos, ou deveria valer para todos. Eu vejo um silêncio muito grande de determinados segmentos de uma elite jurídica, porque hoje ideologicamente estão atendidos, mas jamais concordariam com esse tipo de processo se fossem os clientes que estivessem lá. Jamais. Porque é o mesmo cidadão que diz, olha, meu cliente bilionário, assistido por uma dúzia de bancas milionárias, foi constrangido, foi obrigado a assinar um papel e tudo mais. Esse é o mesmo cara que está batendo palminha hoje para processo que não tem fim, que não tem objeto determinado. Os advogados não têm pleno acesso às informações que estão nos autos. As condenações estão sendo feitas por atacado, quando o sistema penal exige o contrário, individualização plena da conduta. Vou condenar você pelo que você fez, você pelo que você fez. Não tem um pacotão. Então é o salvador. Vira uma condenação, né, por atacado. Acho que a gente tem
um compromisso histórico de revisar isso. Não vai ser um processo simples, não vai ser um processo fácil. A gente está muito ainda inflamado enquanto sociedade, porque de fato, e aí de novo eu reitero, o Brasil passou por uma tentativa de golpe de Estado, isso é gravíssimo. As pessoas envolvidas precisam ser processadas com o devido direito de defesa e, ao final, comprovada a culpa, condenadas, duramente condenadas, mas não é de passeada, não é de qualquer jeito. Não é assim na base do fez determinada conduta e eu me sinto ofendido e eu estou condenando você a uma pena enorme. Não pode ser assim. Infelizmente, em alguns pontos eu vejo esse tipo de conduta hoje. E saindo um pouco dessa questão de conjuntura judiciária, conjuntura da política, o que fez o senhor entrar para a política brasileira? Eu nunca tive militância política, não tenho parente político, e em 2017 eu comandava a polícia do meu estado e uma série de operações estavam acontecendo vinculadas a combate à corrupção, combate à lavagem de dinheiro. E nós recebíamos muita pressão de segmentos da política, inclusive do governador do estado da época, no sentido de paralisar aquelas investigações, trocar as equipes técnicas, e eu confrontei isso de forma muito transparente, que é o meu jeito de viver, muito direto e muito transparente. E sempre disse que não aceitaria nenhuma interferência política num trabalho que é técnico. No dia que o trabalho virar político, aí tudo bem, mas esse é um trabalho técnico. E sustentei esse trabalho, o governador me exonerou, eu fui tocar o meu trabalho como delegado de polícia numa delegacia pequena do interior, mas levei comigo a compreensão de que era preciso levar essa disputa para um outro patamar, para um outro campo, que é o campo da política, porque o trabalho técnico ele tem um limitador. Então, digamos que você trabalha com educação, você é um técnico da educação. O seu alcance está limitado à sua sala de aula, à sua escola, à sua secretaria, no máximo. E no campo da política, não, você consegue dar escala para isso. Você tem, por exemplo, projetos como foi agora sancionado recentemente, que teve participação do grupo, que é mais próximo a mim, que é da Bolsa do Ensino Médio. Ganha um nome, pé de meia, coisa que eu vale, essa coisa de marqueteiro, mas que essencialmente é uma resposta técnica, qualificadíssima, para o problema da evasão escolar. O cara não abandona a escola porque é vagabundo, porque é preguiçoso, ele abandona porque ele precisa. E se eu garanto para ele renda mínima, a tendência é que ele permaneça. E permanecendo, ele vai ter direito a uma vida profissional, ele vai ter direito a uma condição de vida decente. É um projeto que vai mudar a cara do Brasil. E você só consegue fazer isso na política. Então a gente fez esse enfrentamento, fui candidato em 18 pelo Partido Rede, Sustentabilidade. O Rede permitia e permite a chamada candidatura cidadã, ou seja, você não é militante, você não está lá integrado, mas você tem um bom currículo e o partido abre para você se candidatar. E fui mais votado no estado, para o Senado da República, no estado de Sergipe, vencendo, entre outros, o próprio ex-governador. A gente assume a cadeira no Senado e tenta, desde o primeiro segundo, devolver para o cidadão o trabalho técnico, de alto impacto na sociedade, nas mais variadas áreas. Saúde, educação, segurança pública, inteligência artificial, combate à desinformação, infraestrutura, em todas as áreas. Uma equipe técnica foi contratada por processo seletivo nacional. Um deles chegou a ter 17 mil inscritos do Brasil todo para poder participar da equipe. É uma equipe pequena, econômica, e que dá grandes resultados. Então, a migração do trabalho técnico como profissional de segurança para a política aconteceu dessa forma. E acho que uma parte do que eu tenho como missão é mostrar que é possível fazer isso. É muito difícil, é extremamente desgastante, mas é possível fazer e gera muito impacto. Então, acho que no final desse processo, a gente vai ter bons resultados para colocar na mesa. Eu gostaria de puxar duas coisas aqui, que é primeiro o seu caminho partidário, né? O senhor passou pela Rede, depois pela Cidadania, depois pelo PSDB e agora no MDB, certo? E que o senhor também faz parte do gabinete compartilhado na Câmara dos Deputados. Essas duas coisas juntas, assim, elas indicam um tipo de atuação diferente? Você acha que o senhor representa uma nova forma de agir dentro da política? Sim. Essas coisas são de alguma forma um sinal disso, algum disso? Sim, se conectam. Quando a gente chega no Congresso, chegamos, a deputada Tabata Amaral de São Paulo e o deputado Felipe Rigon do Espírito Santo, parlamentares de primeiro mandato, sem vida política anterior. Tabata vinha da educação, Felipe da iniciativa privada, e a gente em conjunto decide fazer um time compartilhado para reduzir gastos e aumentar o impacto. O primeiro desafio foi saber se era possível fazer, porque o Congresso nunca teve nada parecido. A equipe é contratada em parceria, eles ficam fisicamente no Senado, porque o espaço físico é muito maior no Senado, e prestam serviço para todos os gabinetes. Hoje são 7 parlamentares. O Felipe não foi reeleito,
Tabata foi reeleita, eu permaneci no mandato e se agregaram mais 5 parlamentares. A entrega política focada em resultado. Política pública feita baseada em dados. Eu tenho um problema, eu falei agora aqui da evasão escolar, eu tenho que tratar desse problema tecnicamente, não adianta fazer discurso, não adianta falar bobagem, não adianta sair jogando dinheiro de qualquer forma, eu tenho que ter foco. E a equipe técnica qualificada garante isso. E a migração partidária, ela se dá por motivos muito pragmáticos. Eu sou eleito pela Rede de Sustentabilidade e a rede não bate a cláusula de desempenho. Por não bater a cláusula, eu não teria condições de viabilizar campanhas políticas de outras pessoas do grupo, não minha. Eu estava como senador, eu estava 8 anos como senador de qualquer forma. E aí tem a mudança para o Cidadania. Cidadania é um partido de gente muito séria, muito correto, um pensamento político interessante. E a gente continua na Cidadania até o momento que você tem a federação com o PSDB. E aí, literalmente, nesse federar com o PSDB, para garantir a estabilidade do grupo político no meu estado, porque eu estou, entre aspas, fazendo a sociedade com alguém que é muito maior do que eu, PSDB e Cidadania, é mais inteligente que eu esteja no PSDB para garantir o controle desse processo e, novamente, a viabilidade de mais nomes, de mais gente diferente, vindo da sociedade comum e entrando na política. Tirando um pouco a política dessa coisa do filhotismo, das dinastias políticas, como se vocação passasse pelos genes. Se fosse assim, os jogadores todos estão aí. O Pelé tinha o filho do Pelé, o neto do Pelé, e era só isso que a gente ia. Ao contrário, na verdade, o filho do Pelé jogava muito menos que o Pelé e nem na mesma posição. Mas na política, não. Se o pai for, o avô foi político, aí filho, neto, vizinho, todo mundo era político. E o PSDB vai avançando num processo muito complicado interno, e acho que todo o Brasil acompanhou isso, que acabou resultando agora no retorno de antigos líderes, Aécio, Marconi Perillo, e aí eu tenho a opção pela migração para o MDB, que no meu estado fazia todo sentido e que no Senado também faz, né? Especialmente pelo convite, pelo chamado da Simone, que foi minha candidata a presidente da República na eleição de 22, Simone Tebet. E a gente vem somar no MDB e tentar dar essa cara nova, caminhar para essa nova geração da política. O Brasil está passando por uma mudança geracional. E essas novas gerações, elas precisam estar representadas. A gente tem que encontrar caminhos para mostrar que, olha, tem espaço, mesmo você não sendo filho de, casado com, tem espaço. E eu acho que é o trabalho que a gente está fazendo com algum sucesso. Falando de 2022, se eu bem me lembro, o senhor foi pré-candidato à presidência da República pelo Cidadania e depois pelo PSDB. O senhor pretende voltar para a disputa presidencial no futuro? Não é um cenário que está posto hoje. Estava posto naquele momento. Existia e existe um vácuo de nomes que possam representar um determinado pensamento. A compreensão de que o Brasil tem problemas na vida real que tem que ser tratados pela via democrática, que é lenta, que tem seus desacertos, mas que é a única aceitável para a nossa sociedade, democracia, que tem que ter um combate à corrupção efetivo, técnico, muito bem qualificado, e que tenha a qualificação se sobrepondo à indicação política, ao poder político. Valia a pena fazer esse debate naquele momento, o partido entendeu por unanimidade nesse sentido, mas ao fazer a federação com o PSDB também tinha um candidato posto, que era o João Dória. E ali naquele contexto deixou de fazer sentido, não faz sentido dentro do mesmo grupo a gente ficar aqui disputando, e enquanto isso, fora daqui, você tem outros personagens avançando e ocupando espaço no eleitorado, espaço que para mim, na minha opinião, é negativo. Findou que eu deixei a disputa e quem ficou com o Eduardo Leite, fazendo esse mesmo papel, brigando com o Dória, e ao final de tudo, inviabilizando as duas candidaturas, boas candidaturas, João Dória e Eduardo Leite, excelentes candidatos, excelentes políticos, homens públicos. Esse tudo acabou desembocando no apoio para a candidatura e depois a candidatura da Simone Tebet já pelo MDB. Eu filiado no PSDB, mas ela MDB. O senhor considera que a ministra Simone Tebet representa essa forma de fazer política baseada em evidências, em dados? Sim, tudo que eu acompanhei da atividade de Simone em 4 anos no Senado, sempre foi muito técnica e muito focada em entregas de qualidade. Acho que ela vem fazendo um bom trabalho de planejamento, nessa rearrumação de transparência e organização do orçamento, que tem uma camada de efeitos concretos na ponta que você normalmente nem percebe, que está ali no meio, arrumando, mas acho que vai deixar um bom legado. E como parceira política é fantástico. E o senhor acha que ela acertou em entrar no governo? Eu acho que foi uma escolha muito pessoal dela, né? Acho que a leitura que a Simone fez, e eu acho que é uma leitura correta,
é de que é preciso reconstruir o Brasil. Eu não vou reconstruir só com um dos lados. Eu não consigo reconstruir só com bolsonaristas, nem só com lulistas. Eu preciso nesse meio de pessoas que não são seguidoras de seitas e que têm capacidade de refletir, de criticar, de ter independência, de trazer ideias novas para a mesa. Acho que a Simone cumpre muito bem esse papel. Acho que ela vem fazendo uma dobradinha muito boa com o ministro Fernando Haddad. Acho que os resultados econômicos são bons. Longe do ideal. Longe de uma obra estabilizada. Nós temos muita coisa para fazer. Mas acho que ela presta um bom serviço e acho que ela soma muito para o governo Lula. Que nota o senhor daria para o governo Lula nesse momento? Eu ia perguntar. É um governo no começo ainda. Acho que um bom começo em várias áreas. Problemas em outras que não tem uma definição tão clara. Mas talvez uma nota 6 seja uma nota justa para um governo que é de reconstrução e que está longe de ser unanimidade. Bom, na segurança pública, como você avalia a gestão do governo? Nós não temos um projeto nacional de segurança pública. A gente não está nem perto disso. E a consequência é que você tem o fortalecimento das facções criminosas, especialmente aquelas de âmbito interestadual ou mesmo internacional. A gente vem tentando fomentar esse debate, essa compreensão. Não é um caminho fácil. O primeiro ano de gestão do governo Lula foi sob comando do ministro Dino. O ministro Dino tentou acelerar alguma coisa de conexão com os estados, mas não foi, na minha visão, bem sucedido. E agora a gente reinicia esse trabalho todo, zera tudo de novo, para começar com o ministro Lewandowski, que não é da área da segurança, é um homem da justiça, larga experiência na justiça, e que aparentemente está se cercando por uma equipe também da área da justiça. E a segurança pública fica em segundo plano. E a segurança pública é uma das maiores agonias do brasileiro. E eu não tenho caminhos de solução que não sejam nacionais. Você tem que ter o pacto federativo utilizado de forma muito consistente na segurança pública, como é, por exemplo, na saúde. Que tem problemas, mas existe um pacto federativo ali que funciona, de financiamento, de responsabilidades compartilhadas. Na segurança ainda não. Teve uma tentativa, salvo engano, o primeiro governo Lula, com a criação do SUSP, os primórdios do SUSP, uma teoria de municipalização, e isso acabou avançando muito lentamente, se perdendo. A cada ministro que entra muda a técnica, muda a ideia. Eu acho que já passou da hora de ter um sistema efetivo nacional de segurança pública que passa por integração, que passa por investimentos maciços e por respeito à boa técnica. Então, você tem excelentes profissionais de segurança pública pelo Brasil todo. E na questão do controle de armas, qual é a sua posição? Eu sou favorável à liberação do porte de armas para aqueles que têm a condição específica para isso, com limitação na quantidade e no tipo de armas de fogo. Eu discuto isso também desde 2019, apanhando bastante dos dois lados, o que é um bom indicativo de que você está no caminho certo, você apanha dos dois lados. Mas basicamente é isso. Se você quer, é um direito individual seu. Porte de arma não é política de segurança pública. Porte de arma não necessariamente melhora a sua segurança individual. Mas eu não vejo por que negar para você um direito se você quer e se você preenche os requisitos, que na minha visão têm que ser endurecidos, do ponto de vista de maior exigência de controle de ficha, de cadastro, de capacidade física, de capacidade psicológica, a reiteração disso. Na última versão do relatório que a gente fez no projeto dessa seara, a gente agregou uma contribuição de um colega, não me fugiu agora de qual, inserindo o toxicológico. Eu estou entregando um equipamento que tem um potencial lesivo muito óbvio. Eu preciso que esse cidadão seja submetido a um controle na fiscalização. Ao longo do governo Bolsonaro, a gente teve o uso dessa bandeira da liberdade individual totalmente deturpado e favorecendo o crime. Porque eu tive uma desova de um volume imenso de armas de fogo e hoje se sabe praticamente sem nenhum controle. Hoje nós aprovamos na Comissão de Condições de Segurança Pública, CSP, um requerimento da audiência pública para voltar a tratar do tema controle e fiscalização de armas, porque matérias recentes apontam que o Exército concedeu registro e armas para milhares de condenados com mandado de prisão em aberto. Então você não teve a capacidade de fazer a verificação básica de um nome e um CPF para saber se aquele cidadão, não é se ele tinha capacidade psicológica, física, ficha limpa, não, é se ele não tinha processo em aberto, mandado de prisão em aberto. Mortos receberam e compraram armas e munições. Então são erros muito crassos. A gente tem que tentar passar um pente nisso, encontrar soluções e encontrar esse ponto de equilíbrio. Eu não recomendo a ninguém que compre uma arma de fogo, porque portar e porta arma de fogo há muito tempo, mais de 2 décadas.
ela tem consequências, ela tem riscos, ela exige um equilíbrio muito grande. E nem todo mundo tem tempo para fazer isso, ou perfil para fazer isso. Então, não acho que vai melhorar a segurança da pessoa ter uma arma. Mas se é um desejo dela ter, se ela demonstra necessidade, possibilidade, capacidade, não vejo por que o Estado deve negar. Qual foi o último bom ministro de Segurança Pública que nós tivemos? Acho que nunca tivemos. Nunca tivemos um bom ministro de Segurança Pública. Nós temos boas iniciativas esparsas em ministérios. O governo Lula ganhou a eleição, dentre outros compromissos, com o compromisso da criação do ministério específico. E acabou não concretizando, nem no primeiro ano e nem agora no segundo ano. E nem mesmo colocando pessoas reconhecidas e efetivas da segurança pública na estrutura de poder. Isso tem consequências. Eu não consigo... Eu bato cabeça para recapturar 2 fugitivos no meio do mato, porque eu não tenho articulação, eu não tenho conhecimento da causa e eu tenho que contar com entidades, instituições isoladas, todas se esforçando muito, todas com bons profissionais, mas sem a coordenação central. A gente tem que entender que a segurança pública é um problema nacional. Com o problema nacional, ele exige uma política, uma ação nacional, que vai se ramificar, que tem que chegar com muita força nos municípios, mas que tem que partir do governo central. Um padrão de comportamento, padrão operacional, registro único, banco de dados único, ação integrada, leitura de inteligência qualificada que me permita identificar quais são os grandes gargalos, os grandes pontos sensíveis que geram impacto na segurança das pessoas, como por exemplo o caso de ingresso de armas de fogo. Essas armas não brotam na esquina, elas chegam no Brasil, elas não são fabricadas internamente. Chegam por onde? É pelo desvio de CACs? É por contrabando, puro e simples? Como é que está acontecendo? Eu preciso integrar as investigações que existem várias investigações em andamento, criar em cima disso um modo de operação e tenho que criar legislação, talvez, endurecer determinados pontos da legislação, acelerar o processo penal. Sou um defensor do cumprimento da pena a partir da condenação em primeira instância, porque é assim na maioria dos países do mundo. E aí você pega o caso midiático aí do jogador de futebol, Daniel Alves, o nome dele. Está cumprindo pena, desde o primeiro momento. Foi condenado, continua cumprindo pena. Em algum momento vai ter direito à liberdade, à progressão, etc. Mas está cumprindo pena. No Brasil a gente adotou uma tese de que não, eu tenho que esgotar todas as instâncias para que ele possa começar a cumprir pena. E agora chegamos no ápice, que é permitir que após todas as instâncias, após a condenação, inclusive pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, o cara faça um acordo, uma persecução, só com o relator, sem transparência e deixe de cumprir a pena. Nós temos vários casos documentados no Supremo nesse sentido. Então, é o país da impunidade. É o país do que compensa cometer crime. Vale a pena. Para quem não tem vergonha na cara, vale a pena. Vamos tentar mudar essa realidade com muito trabalho, com muito esforço, mas é um desafio gigante. Temos um caso notável dessa coisa de uma persecução? Temos o ex-deputado André Moura, do estado de Sergipe, foi condenado 2 vezes pelo Supremo por desvio de verbas e conseguiu um acordo na persecução pelo qual ele fica livre da pena privativa, cumprir fechado, acho que é 9 anos de cadeia, uma coisa assim. E ao mesmo tempo se torna elegível. Ele volta em grande estilo para a vida pública após ser condenado com toda a tramitação pelo Pleno, juntou os 11 ministros supremos, condenaram o cara, depois um ministro diz não, vou fazer um acordo. Ele não precisa não cumprir a pena. Isso está errado, mas tem vários casos. Esse eu conto porque eu conto o caso de Sergipe. Mas nós temos seguramente mais de uma dúzia de casos documentados dessa mesma natureza. O cidadão cometeu algum crime, ele foi condenado, e ele recebe o direito de fazer um acordo na persecução. Foi uma coisa que a gente botou na lei para antes de começar a ação penal. E agora eles estão usando para depois de condenado pelo Pleno Supremo. É uma justiça criativa que a gente tem na Corte Superior. A sua assessora já está avisando para a gente que o tempo está se esgotando. Meu horário estourou bastante. Antes da última pergunta, eu queria saber se o Carlos, que está muito calado, queria perguntar alguma coisa. Senador, qual que é seu time? Internacional de Porto Alegre, no Brasil todo e no mundo. E confiança no estado de Sergipe para um apego familiar, meu irmão jogou lá na base. Gosto de um azul, outro vermelho, mas o vermelho é o time do coração. Perfeito. Senador, muito obrigado. Muito obrigado, senador.